São Paulo está vivendo uma transformação rara. Ao mesmo tempo, 6 megaprojetos avançam pela cidade, somando cerca de 57 bilhões de reais em investimentos. Algumas dessas obras ficaram anos paradas. Outras sobreviveram a mudanças de governo, atrasos e dúvidas sobre sua viabilidade. Mas agora, todas avançam simultaneamente, redesenhando a infraestrutura da maior cidade da América Latina. Neste vídeo, você verá as 6 obras que estão mudando São Paulo, como cada projeto funciona, o estágio atual das construções e o impacto que terão na vida de milhões de pessoas. 6º lugar, BRT ABC. A primeira obra está no Grande ABC, aquela região industrial a sul da capital que cresceu junto com a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Ford, e que nunca teve transporte de alta capacidade compatível com sua importância. Durante décadas, a promessa era um monotrilho, a linha 18 bronze. Em 2019, o projeto foi cancelado. O que veio no lugar é diferente, mais simples na aparência e mais revolucionário na essência, o BRT ABC. BRT é a sigla em inglês para Sistema de Ônibus em Faixa Exclusiva, com estações fechadas e embarque em nível, funcionando na prática como um metrô de superfície. O que torna o BRT ABC único no Brasil é a frota, 92 ônibus 100% elétricos, fabricados no país por uma parceria entre empresas como Electra, Mercedes-Benz e WEG. São veículos de 23 metros de comprimento, com ar-condicionado, Wi-Fi e piso baixo no nível da plataforma, silenciosos, sem emissão, uma novidade absoluta para o país. O corredor tem 17,5 quilômetros de extensão exclusiva e 16 estações envidraçadas e climatizadas, ligando São Bernardo do Campo ao terminal Sacomã, na zona sul da capital, passando por Santo André e São Caetano do Sul. O trajeto expresso leva cerca de 40 minutos, algo que, no trânsito convencional, pode virar o dobro. O custo total chegou a 1,2 bilhão de reais, inteiramente bancado pela iniciativa privada, sem um centavo de recurso público direto na construção. A concessão dura 25 anos. As primeiras estações já foram concluídas. Os ônibus elétricos circulam conectados à rede em testes. A inauguração está prevista para outubro de 2026, 5 vezes adiada desde a data original de 2022, mas agora com os veículos na pista e a eletrificação da via avançando. Para 173 mil passageiros por dia, vai ser a primeira vez que um transporte de alta capacidade, limpo e pontual, chega à região. 5º lugar, BRT Radial Leste. Dentro da capital, uma outra estreia histórica está acontecendo na Zona Leste. São Paulo, a metrópole com o maior sistema de metrô do Hemisfério Sul, nunca teve um BRT. Em uma cidade onde o ônibus transporta mais de 4 milhões de pessoas por dia, sempre faltou o elemento básico de qualquer sistema de mobilidade moderno, uma faixa exclusiva com embarque eficiente. Isso está prestes a mudar com o BRT Radial Leste. O corredor acompanha a Avenida Radial Leste, um dos eixos mais carregados da cidade, paralelo à linha 13 vermelha do metrô. São 9,8 quilômetros, ligando o terminal Parque Dom Pedro II, no centro histórico, à estação Penha do metrô, na Zona Leste. O ônibus roda na faixa exclusiva à esquerda da via, com estações de embarque elevadas e pagamento da tarifa feito antes de entrar no veículo, exatamente como o metrô. O resultado é uma redução de até 50% no tempo de viagem. O investimento é de 385,9 milhões de reais, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura. O sistema ainda inclui controle semafórico por fibra ótica. Os próprios semáforos identificam a chegada do ônibus e abrem passagem, e passarelas de integração com as estações Belém, Tatuapé e Carrão do metrô e da CPTM. A capacidade projetada é de 400 mil passageiros por dia. A obra está dividida em 3 lotes. O primeiro, entre o Dom Pedro II e a altura da Moca, deve ser entregue em agosto de 2026. Os outros 2 seguem em paralelo. O mais importante, porém, é o que o BRT Radial Leste representa para o futuro. Ele está desenhado para se conectar ao BRT Aricanduva, que por sua vez vai se integrar à nova linha 2 verde do metrô. 4º lugar, trecho final do Rodoanel Norte. Há obras que carregam o peso de décadas. O trecho norte do Rodoanel Mário Covas é uma delas.
A ideia de fechar o anel viário metropolitano de São Paulo surgiu no final dos anos 1990. Os trechos sul, leste e oeste foram sendo entregues ao longo dos anos. O trecho norte ficou para o fim e depois ficou parado no meio. As obras começaram nos anos 2000. A data de entrega original era 2014. Em 2018, após investigações da Operação Lava Jato e sucessivas rescisões de contrato, o canteiro foi abandonado. 6 anos de silêncio. Em 2023, o governo do estado relicitou o trecho na Bolsa de Valores. Em abril de 2024, as máquinas voltaram ao campo com 6 meses de antecedência. O trecho norte tem 44 quilômetros de extensão, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá. O investimento total é de 3,4 bilhões de reais, 1,35 bilhão do Estado e 2 bilhões da concessionária, em troca de 31 anos de concessão. O trecho inclui 4 túneis que somam 2 quilômetros, pontes e viadutos em interseções com as rodovias mais movimentadas do país. O túnel 101, um dos mais complexos, teve sua escavação concluída em fevereiro de 2026, com remoção de 32 mil metros cúbicos de solo e rocha. O primeiro trecho, 22 quilômetros, entre a Dutra e a Fernão Dias, foi inaugurado em dezembro de 2025. O segundo, com mais de 20 quilômetros até a capital, está com 30% de execução e previsão para setembro de 2026. Quando estiver completo, o Rodoanel vai ter 176 quilômetros totais, interligando 12 rodovias metropolitanas, e vai tirar 18 mil caminhões por dia das marginais, o equivalente a uma fila de 270 quilômetros de veículos pesados desaparecendo das vias da cidade. Terceiro lugar, trem Intercidades São Paulo-Campinas. O Brasil nunca teve um trem de média velocidade. França, Espanha, Japão e China operam esses sistemas há décadas. Em alguns trechos, o trem substitui completamente os voos domésticos. No Brasil, a história ferroviária de passageiros foi de desmonte, ramais desativados, projetos prometidos e cancelados, estudos que nunca saíram do papel. O trem Intercidades Eixo Norte muda esse cenário. Com investimento de 14,2 bilhões de reais e velocidade máxima de 140 km por hora, o TIC vai ligar a estação Barra Funda, em São Paulo, à cidade de Campinas, segunda maior do estado, em cerca de 64 minutos. Para referência, esse percurso pelas rodovias Anhanguera ou Bandeirantes, sem trânsito, leva 1h30. Com trânsito no acesso à capital, facilmente o dobro. O projeto é operado pela TIC Trens, empresa formada pelo Grupo Comporte, um dos maiores operadores de transporte do Brasil, e pela CRRC Corporation, fabricante chinesa que produz os trens de alta velocidade que cruzam a China a 350 km por hora. A licitação foi vencida na Bolsa de Valores em fevereiro de 2024. O contrato foi assinado em maio e as obras começaram em 27 de março de 2026, com as primeiras intervenções na cidade de Vinhedo. O TIC Eixo Norte não é um serviço só, são 3 ao mesmo tempo. O trem expresso vai cobrir São Paulo-Campinas com parada única em Jundiaí. O trem intermetropolitano, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos, vai devolver 4 cidades ao mapa ferroviário paulista, municípios que tiveram seus trilhos desativados décadas atrás. E a linha 7 Rubi da CPTM, que já opera o trecho Barra Funda-Jundiaí há anos, foi incorporada à concessão e passa por modernização completa. A estação Água Branca, em Barra Funda, vai se tornar um hub intermodal, conectando o TIC, a linha 7 Rubi, a futura linha 6 Laranja do metrô e a linha 2 Verde. Um nó onde converge boa parte da mobilidade metropolitana de São Paulo. O serviço intermetropolitano começa em 2029. O trem expresso São Paulo-Campinas em 2031. Segundo lugar, expansão da linha 2 Verde até Guarulhos. Há uma fronteira que o metrô de São Paulo nunca cruzou em mais de 50 anos de história: a cidade de Guarulhos. Com 1,4 milhão de habitantes, a segunda maior do estado e sede do maior aeroporto da América do Sul, sempre ficou do outro lado dessa fronteira. Nenhum trilho do metrô chegou até lá. E isso está mudando agora. A expansão da linha 2 Verde foi dividida em 2 fases. A primeira, com 8,4 quilômetros e 8 novas estações entre Vila Prudente e Penha, está em execução desde 2022 e já ultrapassa 55% de conclusão.
As 4 primeiras estações dessa fase, de Orfanato a Vila Formosa, entram em operação a partir de 2027. As outras 4 chegam em 2028. A segunda fase adiciona 5,8 quilômetros e 5 novas estações, saindo da Penha em direção a Guarulhos, cruzando por baixo do Rio Tietê e chegando à futura Estação Dutra, ao lado do Internacional Shopping. Em março de 2026, as obras da Estação Dutra foram iniciadas formalmente. Um novo tatuzão, a tuneladora que escava os túneis do metrô, apelido que os paulistanos deram às máquinas pelo formato cilíndrico, veio da China e está sendo montado na Estação Penha para começar as escavações até o fim de 2026. O custo estimado de todo o projeto de expansão chega a 15 bilhões de reais, 7,2 bilhões comprometidos pelo governo federal via Novo PAC. A chegada do metrô deve reduzir em 38% a lotação da já saturada linha 13 vermelha e beneficiar mais de 1,2 milhão de passageiros. A previsão da operação até Guarulhos é a partir de 2032. Escavar por baixo de um rio é um dos desafios mais complexos da engenharia de metrô. O solo é imprevisível, a pressão da água é constante e qualquer falha pode ser catastrófica. Fazer isso para levar o metrô até outra cidade, pela primeira vez na história de São Paulo, é uma façanha de outra magnitude. Primeiro lugar, linha 6, laranja do metrô. Aqui entra a linha 6 laranja, a maior expansão metroviária em construção na cidade e uma das obras de infraestrutura urbana mais ambiciosas do Brasil. Seu impacto será sentido principalmente na Zona Norte, uma região que concentra alguns dos bairros mais populosos da capital e que, durante décadas, cresceu muito mais rápido do que a rede de transporte sobre trilhos. Entre eles está a Brasilândia, que abriga mais de 260 mil habitantes e representa de forma clara o desafio da mobilidade paulistana, já que milhares de moradores dependem diariamente de longas combinações entre ônibus, metrô e deslocamentos a pé para chegar aos principais centros de emprego da cidade. Atualmente, uma viagem entre a Brasilândia e a região central pode facilmente consumir 1h30 em cada sentido, transformando o transporte em uma atividade que ocupa boa parte do dia. Quando a linha 6 entrar em operação, esse mesmo percurso poderá ser realizado em apenas 23 minutos, uma redução que muda completamente a relação entre distância e tempo dentro da metrópole. O projeto foi concebido ainda no início da década passada, mas sua trajetória esteve longe de ser simples. As obras começaram, enfrentaram dificuldades financeiras severas após o colapso da construtora responsável e acabaram praticamente congeladas durante anos. Túneis parcialmente escavados permaneceram abandonados sob a cidade até que a Acciona assumiu integralmente a construção em 2020, iniciando uma retomada que transformou a linha 6 em um dos maiores canteiros de obras da América Latina. Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a linha ligará a Brasilândia à Estação São Joaquim, criando conexões estratégicas com as linhas 1 azul, 4 amarela e 7 rubi. A expectativa é que cerca de 630 mil passageiros utilizem o sistema diariamente, um volume equivalente à população inteira de uma grande cidade brasileira circulando pela mesma infraestrutura todos os dias. O investimento total já se aproxima de 23 bilhões de reais, valor ampliado após a aprovação de novos recursos destinados a superar desafios geotécnicos encontrados durante as escavações. Atualmente, mais de 11 mil trabalhadores atuam em diferentes frentes, mantendo atividades ininterruptas ao longo das 24 horas do dia. Algumas estações já se aproximam da conclusão, enquanto outras avançam para as etapas finais de acabamento, instalação de sistemas e integração operacional. Enquanto isso, os trens já estão prontos. Fabricados em Taubaté, as composições aguardam o início do comissionamento, a fase em que começam os testes completos de circulação, sinalização, frenagem e segurança. Mas e você? O que você acha de São Paulo finalmente investir tudo isso em transporte público ao mesmo tempo? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.